Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Aqui é o professor Emael e essa é a nossa quinta videoaula de Biologia do segundo bimestre. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai dar sequência ao conteúdo que a gente estudou na semana passada. Semana passada a gente falou sobre o reino fungi e na aula dessa semana a gente vai deixar um pouquinho esse aspecto biológico um pouco mais de lado, porque hoje a gente vai falar sobre a importância dos fungos para a humanidade. E a gente vai focar principalmente nos usos econômicos que os fungos têm e nas finalidades médicas que elas podem ter para o ser humano. E a gente começa essa nossa videoaula falando exatamente sobre a relação da humanidade com os fungos. A gente sabe, galera, que desde a pré-história o ser humano ele sempre teve contatos com fungos. E esses fungos eles foram utilizados de diferentes formas ao longo da nossa trajetória pelo planeta. A gente tem registros de usos, por exemplo, culturais, registros de uso sagrado ou religioso, até mesmo médico e alimentar. E isso fica claro quando a gente observa algumas civilizações do passado. A civilização asteca, por exemplo, que viveu no México, é muito comum de ter representações em algumas das suas esculturas de um deus que provavelmente era um deus cogumelo, o que indica que provavelmente eles já tinham contato e utilizavam aquilo no meio da sua dieta. Outro exemplo são as lendas da cultura escandinava e da cultura celta na Europa sobre os círculos das fadas ou anéis feéricos, que são conjuntos de cogumelos de uma determinada espécie de lá, que tem um padrão de crescerem todo ano num formato circular, formando verdadeiros círculos no meio do solo. E esses cogumelos dos círculos das fadas, eles criaram lendas de que se uma pessoa entrasse lá dentro, ela seria transportada para a dimensão das fadas, ou se ela comesse um desses cogumelos, ela voltaria séculos ou anos depois para a realidade. E isso a gente sabe que tem muito a ver com o consumo de cogumelos alucinógenos, que nem a gente vai conversar daqui a pouco no finalzinho da nossa aula. Bom, a gente começa falando na aula de hoje sobre a importância dos fungos, principalmente para a saúde humana, focando principalmente naqueles que têm a capacidade de atuarem como parasitas e utilizam o corpo do ser humano como hospedeiro. Fungos, no geral, causam para a gente uma doença que a gente chama genericamente de micose. E isso daqui é uma designação que ela se aplica a várias doenças causadas por fungos. Mas na aula de hoje eu trouxe representações de 3 doenças aqui causadas por fungos para a gente conhecer. A primeira delas é uma micose chamada de frieira ou de pé de atleta, que provavelmente alguns de vocês já devem ter tido contato antes. Frieira ou pé de atleta são doenças nas quais você tem o fungo se desenvolvendo em regiões do seu corpo que têm acúmulo de umidade, podem permanecer em ambientes escuros por muito tempo, como por exemplo trancado dentro do sapato, e que de repente são aquecidas, favorecendo o desenvolvimento desse fungo. Como vocês já sabem ou devem conhecer, o principal sintoma de alguém que tem frieira ou pé de atleta é essa região ter bastante coceira e um odor muito forte. E eventualmente a pessoa pode até ter problemas de chulé por causa dessa frieira. Outro exemplo de doença que eu posso falar para vocês é o que acontece no caso do pano branco, que é uma doença na qual você vai ter um descontrole de uma flora natural de fungos que cresce sobre a sua pele. E sim, galera, a gente tem micro-organismos vivendo na pele e fungos são um desses tipos de micro-organismo. Se de repente, por alguma queda na sua imunidade, esse fungo começa a se desenvolver, ele pode começar a formar manchas esbranquiçadas pelo seu corpo, principalmente nos braços, no peito e nas costas. E geralmente, se uma pessoa ela costuma tomar muito sol, esses fungos eles podem acabar deixando essas manchas mais evidentes. Tanto que tem gente que relaciona essa doença pano branco como, por exemplo, a doença da piscina ou a doença do verão, porque ela só aparece no verão. Não é que a pessoa não tenha essa doença em outras épocas do ano, mas ela se manifesta com mais força e aparecem essas manchas por causa da radiação solar. E outra terceira doença que eu trouxe para a gente observar hoje é a candidíase, que é uma doença causada por um fungo chamado de Candida albicans. Essa doença, galera, ela é uma doença na qual você vai ter o crescimento desse fungo, principalmente nas regiões de mucosa do seu corpo, como é o caso, por exemplo, da mucosa da boca, na gengiva e sobre a língua. Mas ela também pode acontecer nas regiões genitais, como é o caso do canal vaginal e sobre a glândula do pênis. Curiosamente, muita gente hoje em dia, galera, acha que candidíase é algo que é natural, principalmente porque ela tem uma alta incidência e uma alta prevalência na população brasileira. E por ela ser uma doença que ela é muito alastrada, todo mundo às vezes enxerga essas manchas nessas regiões como se fosse algo natural, e não é bem assim. Pessoas que têm candidíase podem transmitir ela através do contato, no caso, ou pelo contato sexual, se é numa região genital, ou até mesmo pelo beijo, no caso, quando a gente tem uma candidíase oral. Importante a gente saber, galera, essas doenças, do caso da candidíase, todas elas provocam como sintomas coceira da região que está sendo parasitada, irritação, porque geralmente a região ela começa a ficar um pouco mais inflamada, e essas manchas brancas bem características que começam a crescer. Professor, se eu tenho candidíase, tem como tratar? Tem.
existem medicamentos antifúngicos que ajudam você a controlar esse fungo e evitar que ele saia do controle. Bom, já que a gente falou de doenças, agora vamos para um assunto um pouquinho melhor. A gente vai falar sobre a alimentação, e fungos também podem ser utilizados para alimentação in natura. E detalhe, não é todo fungo e todo cogumelo que é comestível, que nem a gente vai ver daqui a pouco. Só que existem aquelas espécies que elas têm, de repente, o potencial para servirem de alimento para o ser humano sem nenhum problema, como é o caso desses 5 exemplos que eu coloquei aqui nesse slide para a gente observar. Interessante a gente saber, galera, que fungos, naturalmente, são alimentos muito ricos em proteínas, vitaminas e carboidratos. Tanto que pessoas que são vegetarianas ou que fazem dietas veganas, às vezes substituem o consumo de carne pelo consumo de cogumelos para fazer a reposição de proteínas que não existem naquela alimentação. Desses aqui, suponho eu que o mais conhecido desses fungos aqui para vocês é o champignon, que é aquele cogumelo que a gente encontra sempre no meio do estrogonofe. Só que além deles, a gente tem 2 cogumelos aqui japoneses, como é o caso do shiitake e do shimeji, que são cogumelos orientais que são muito utilizados na culinária e no preparo de pratos, como é o caso do yakisoba. Só que eu trouxe também aqui para a gente conhecer 2 fungos típicos da dieta europeia, como é o caso da morchella, que parece um cogumelo, mas não é, é um ascomiceto, e as trufas, que são aqueles fungos subterrâneos que a gente conversou na outra aula. Morchella, galera, não é nem tão caro assim, dá pra você comprar ele bem baratinho, até mesmo aqui no Brasil. Ele é muito utilizado para preparação de risotos e de alguns molhos, como molho branco. Já a trufa, ela é um fungo extremamente caro, e ela é um fungo utilizado para gastronomia de alta elite. A gente sabe hoje em dia que para caçar trufas e para encontrar elas no meio da natureza é comum utilizarem até cachorros e porcos, porque eles, pelo olfato, conseguem detectar elas embaixo da terra. Só por curiosidade, 100 gramas de trufa dessa daqui, que é a trufa negra, ela tem um preço estimado no mercado europeu de aproximadamente por volta de 300 euros. Daria algo aproximadamente de R$ 1.200. As trufas brancas, que são mais raras, elas são ainda mais caras e 100 gramas delas podem alcançar facilmente por volta de 1.000 a 2.000 euros. Bom, a gente também tem as outras finalidades ligadas à alimentação, que é a de fermentação alcoólica. E essa daqui, galera, a gente conversou na aula passada. Esse tipo de fungo que faz fermentação alcoólica são os fungos que a gente conhece popularmente como leveduras e que pertencem à espécie Saccharomyces cerevisiae. E eu sei que o nome cerevisiae lembra para vocês imediatamente uma bebida alcoólica que vocês não deveriam tomar porque são menores, chamada de cerveja. Isso tem importância porque as leveduras, galera, têm a capacidade de quebrar glicose em etanol. Elas transformam açúcar em álcool. Esse tipo de fungo você encontra à venda, como eu falei para vocês na aula anterior, no formato de fermento biológico seco ou fermento biológico fresco. Esses fungos eles podem ser utilizados tanto para a produção de bebidas alcoólicas como vinhos e cervejas, e nesse caso você faz o caldo de cevada ou caldo de uva junto com esse micro-organismo para ele quebrar o açúcar e transformar ele em álcool. Já no caso dos pães e da indústria da panificação, ele é utilizado para quebrar o açúcar do trigo e transformar em álcool, só que esse álcool evapora quando a gente assa o pão e, consequentemente, ficam as bolinhas que deixam ali o pão mais fofinho e deixam ele mais fácil de se alimentar. Outra importância interessante da gente observar dos fungos é para a produção de queijos. Talvez todos vocês já tenham ido, por exemplo, no meio do mercado e viram aquele queijo mofado. Queijos mofados, galera, eles são nada mais nada menos do que material em decomposição, que estão sendo decompostos pelos fungos que estão crescendo sobre eles. E isso é interessante porque algumas das substâncias que os fungos liberam para a decomposição podem acabar acentuando o sabor desses alimentos, deixando eles com um gosto mais forte. E isso foi descoberto principalmente pelos franceses, que tinham alguns hábitos higiênicos bem curiosos lá pela Idade Média. E curiosamente, todos os queijos produzidos dessa forma, eles são queijos que a gente pode considerar como queijos decompostos, por isso que eles têm um cheiro tão pesado e um cheiro tão forte. No caso, eu trouxe aqui 3 exemplos pra gente, que é o caso do Gorgonzola, do Roquefort e do Camembert. Nesses casos do Gorgonzola e do Roquefort, o tipo de fungo que tem crescendo é um fungo chamado de Penicillium notatum, que curiosamente é um fungo que também produz um medicamento que a gente vai falar daqui a pouquinho, chamado de penicilina. Desses queijos, galera, o Camembert, ele é curioso porque você tem um crescimento do fungo apenas sobre sua superfície, e as enzimas de decomposição dele vão acabar atingindo apenas o interior. Consequentemente, quando a gente corta o Camembert, parece que ele está até derretendo, mas é porque isso daqui é a decomposição realizada. Bom, a gente tem também os fungos de importância farmacológica, e a gente começa falando justamente do Penicillium notatum.
Por quê? Alguns fungos, galera, como eles são decompositores, eles competem com outros micro-organismos para fazerem a decomposição. Por isso eles produzem substâncias que podem ser utilizadas para evitar essa competição, principalmente com bactérias. Por isso, muitos remédios que a gente utiliza como bactérias, como é o caso de vários antibióticos, utilizam como base substâncias produzidas por fungos, como é o caso da penicilina. Quando a gente tem, por exemplo, uma cultura de laboratório sendo cultivada de bactérias e fungos, quando a gente tem o crescimento do fungo penicílio, as bactérias não conseguem crescer próximas e nem conseguem crescer em cima, porque a gente tem a liberação de penicilina para inibir essa reprodução e matar essas bactérias. A penicilina, galera, foi o primeiro antibiótico utilizado em larga escala no planeta. E ela foi descoberta no ano de 1929 por um cientista chamado Alexander Fleming. Fleming já tinha observado que pessoas que estavam em condição de prisão, quando se alimentavam de alimentos mofados por Penicillium notatum, geralmente não sofriam com doenças bacterianas. E ele conseguiu isolar essa substância da penicilina e desenvolveu a maioria dos antibióticos que a gente utiliza até hoje. Ou seja, se você comer o queijo roquefort, o gorgonzola, eventualmente você pode até estar se protegendo de doenças bacterianas. A gente tem também um outro exemplo que é muito mais recente, que é o caso do fungo Tolipocladium. O fungo Tolipocladium, ele é um fungo que ele também tem sido utilizado ultimamente para pesquisa, porque ele produz uma substância muito curiosa chamada de ciclosporina, que é um medicamento imunossupressor. Esse tipo de substância, galera, ela é muito útil para pessoas que fizeram transplante de órgãos, porque ela acaba reduzindo a imunidade do indivíduo que está tomando essa substância, e isso acaba tendo uma baixa toxicidade e menos efeitos colaterais, fazendo com que o corpo da pessoa consiga aceitar o órgão com mais facilidade. Bom, a gente falou da importância farmacológica, mas eu sei que está todo mundo pensando naqueles de efeito alucinógeno, que são os fungos psicoativos e que têm potencial venenoso. Lembra que eu falei que fungos eles crescem em ambientes que são muito cheios de outros micro-organismos e que eles têm que desenvolver substâncias para competir? Às vezes, esses fungos eles podem produzir substâncias alcaloides, que servem para intoxicar eventuais predadores que vão atacar esses fungos e utilizarem como alimentação. Acontece, galera, que a dosagem de alcaloide produzida por um fungo, ela pode ser fatal. Tudo vai depender da dosagem e do quanto que o animal vai ingerir daquilo ali. Só que de forma controlada e de forma muito bem dosada, a gente consegue fazer a produção de anestésicos e até de analgésicos para evitar que as pessoas sintam dor. E desses fungos aqui, eu trouxe 4 exemplos bem conhecidos do meio biológico para a gente identificar quem eles são. O primeiro deles é um fungo chamado de Psilocybe wright, ou rich, depende da pronúncia em latim. Esse fungo, galera, ele é utilizado para fazer o tão conhecido chá de cogumelo. E eu já adianto para vocês, galera, que não é muito recomendável que vocês tomem nenhum tipo de chá ou nenhum tipo de substância derivada de cogumelos alucinógenos sem controle médico. Por quê? Esses alcaloides, na maioria das vezes, eles são lipossolúveis. Eles ficam armazenados em material e tecido de gordura do seu corpo. Então, por mais que você, de repente, tome seu chá de cogumelo e tenha sua loucura temporária, aquela toxina continua presa no seu corpo. Então, se você começar a queimar a gordura, você pode ter a liberação de novo dessa substância e você ficar loucão do nada. Bom, o Psilocybe wright, ele tem uma curiosidade bem interessante. Ele produz as substâncias de psilocibina e psilocina, que causam alucinação, mas que dosadas de forma bem controlada, elas podem ser utilizadas para fazerem poderosos anestésicos, que servem para evitar que pessoas que sofreram traumas ou lesões muito graves sintam dor. A gente tem também o boleto satanás, e o nome dele é muito indicativo, porque ele é conhecido também como cogumelo de Satã. Ele produz uma substância chamada de bolexatina, que causa alucinação. Uma pessoa que consoma boleto satanás, eventualmente ela vai começar a ter microhemorragias na retina e a visão dela vai começar a ficar turva e vermelha. E antigamente as pessoas que tinham essas alucinações falavam que parecia que estavam no inferno e vendo capeta. Por isso que acabou ficando com esse nome. Só que a bolexatina, ela tem potencial, inclusive em dosagens muito controladas, como uma substância anestésica, que faz com que as pessoas que tomam ela fiquem insensíveis à dor. A gente tem também aqui o tão conhecido Amanita muscaria, também chamado de cogumelo do Super Mario Bros. O Amanita muscaria, galera, ele produz uma substância chamada de muscarina, que é uma substância também alucinógena. O consumo dela, curiosamente, quando é ingerida numa pessoa, faz com que a pessoa ela comece a ter uma percepção sensorial diferente do espaço à sua volta, como se as coisas ficassem menores e a pessoa ficasse maior e começasse a se movimentar com mais lerdeza. Talvez seja por isso, e a partir dessa ideia, que o Super Mario Bros. Começou a consumir esse cogumelo. Interessante notar que a muscarina também pode ser utilizada como analgésico em dosagens controladas.
E por último, a gente tem o Clavíceps purpúrea, que é um fungo que ele é bem conhecido da humanidade desde a Idade Média. Por quê? Ele é um fungo que ele cresce principalmente no trigo, no centeio e na cevada. E esse fungo, ele produz uma substância conhecida como ácido lisérgico, que ele é utilizado para a produção de uma droga conhecida como LSD, que é aquela droga que as pessoas às vezes tomam no meio das raves para ficarem mais agitadas e mais elétricas. O problema é que a dosagem dele pode ser muito perigosa. O consumo de ácido lisérgico pode fazer com que a pessoa comece a ter alucinações e de repente tenha lesões no sistema nervoso. E aí vem o problema. Na Idade Média, quando uma pessoa consumia isso, falavam que ela estava com a doença da bruxa, porque ela começava a ver gnomo, ver bruxa, ver demônio, ver um monte de coisa errada. Curiosamente, o ácido lisérgico também tem finalidades médicas. Em dosagens controladas também, ele pode ser utilizado também como analgésico para evitar dor. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Espero que todos vocês sigam aquele recomendação de nunca aceite nada de estranhos e evitem consumir cogumelos diferenciados. E lembrem-se, todos os cogumelos são comestíveis, alguns apenas uma única vez, porque provavelmente você vai morrer se você consumi-los. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima semana.